Boa noite às pessoas presentes que nos acompanham aí pelos diferentes meios de comunicação. Na verdade, essa fala do presidente do sindicato vem muito a calhar e, de certa forma, é quase um videotape do que a gente tem falado e outros vereadores têm falado em respeito à questão das prioridades do município. E não é a primeira nem a segunda vez que eu já falei, e a fala do Leonardo apenas vem a confirmar a preocupação, a própria fala do Toninho também, e de outros vereadores aqui, da falta de prioridade desse governo. Parece que existe prioridade na cabeça do prefeito, que é realização de festas e etc. Né? Do Arenão é uma prioridade, mas as verdadeiras prioridades não são contempladas. Eu já falei e vou reafirmar hoje. Nós vamos, eu, Barreto e mais vereadores que quiserem, nós vamos apresentar um questionamento no Ministério Público a respeito desse absurdo que é priorizar aquilo que não é prioritário, como festas, etc., e não priorizar o reajuste e a reposição inflacionária dos servidores, a saúde, a educação, a assistência social, a infraestrutura. Então, nós vamos fazer esse questionamento, a exemplo de Pilar do Sul, que teve êxito, parece que depois o TJ andou negando a liminar, na verdade, mas eu acho que é importante fazer esse questionamento. O número citado aqui pelo presidente do sindicato realmente preocupa, 186 apadrinhados, esse foi o termo usado por ele aqui. E até pediria licença ao Leonardo, nós vamos pegar sua fala e vamos, junto com outros documentos, encaminhar para o Ministério Público justamente esse questionamento que o sindicato está fazendo, que nós, vereadores, estamos fazendo, da falta de prioridade numa cidade que está com pouco dinheiro, como todos os municípios brasileiros. Então, eu acho que é um caminho, e essa questão da pintura de poste, a questão da falta de médicos na rede básica, a questão da falta de atendimento à lei que define a progressão dos professores e muitas outras coisas que a gente está levantando, que realmente pode sim o Ministério Público entender que o governo não está agindo corretamente. Com relação eu recebi alguns telefonemas, teve uma senhora que me ligou sobre a questão da creche, da falta de atividade na creche, a dificuldade que as mães estão tendo pelo fato da prefeitura não ter definido exatamente o reinício das aulas, das atividades de creche hoje. Não sei se amanhã vai ter, como o próprio presidente falou na sua fala, espero que tenha, e estão dizendo que a questão da merenda que seria o entrave. Né? Então, isso mostra que a maior parte da merenda está vindo de outras cidades. Né? E agricultura familiar, será que os 30% obrigatórios da agricultura familiar, esse 30% está sendo cumprido? Isso é por lei também. É outro quesito que a gente tem que questionar. E, portanto, há uma grande preocupação por parte das mães, principalmente aquelas que trabalham e que têm a sua criança na creche, e certamente muitas ficaram aí sem ter onde deixar suas crianças em razão dessa decisão da prefeitura, sendo que em outras cidades já voltou ao normal essa atividade. Outro assunto que eu queria, de passagem, comentar, nós fizemos uma lei que obrigava as concessionárias, em 2014, né, a fazer a reposição do asfaltamento, o caso da Sabesp especificamente, e outras concessionárias, e a lei tinha um decreto que foi feito pelo então prefeito Poio. E eu vi aqui no jornal que o atual prefeito aumentou em 6 vezes a multa estipulada no decreto regulamentador, né, além de proibições de prejudicar o asfalto, e agora a correção seria feita através das calçadas. Eu acho que não é nenhum problema aumentar, quer dizer, uma multa de 300 unidades por metro linear de obra, né, ou serviço executado sem prévio alvará, e isso dá cerca de R$ 1.000 aproximadamente. Quer dizer, nada contra fazer uma multa contra as concessionárias mais incisiva. Agora, a preocupação que o jornal mostrou aqui, se vai passar para calçadas, será que as calçadas vão ficar esburacadas agora? Isso não sabemos, né? Vamos ver na prática o que vai acontecer. Acho que mais importante do que aumentar as multas é a fiscalização da prefeitura, que às vezes não é exatamente a ideal. Então,
Eu queria fazer esse registro. Essa lei teve uma certa importância quando nós elaboramos, mas a gente percebe que, na prática, ela não saiu efetivamente do papel, apesar de ter sido bem elaborado o decreto regulamentador pelo governo anterior. Um outro assunto também, na última reunião, aliás, audiência da saúde, eu perguntei para o secretário, que foi pela primeira vez, efetivamente ele participou integralmente de uma audiência pública da saúde, se haveria a informatização da saúde. Ele disse que sim, que haveria a informatização. E eu, lendo essas pesquisas que a gente faz, eu peguei esse artigo escrito pelo sanitarista, médico sanitarista José Augusto Vasconcelos Neto, mostrando o que o governo federal está pretendendo em termos de informatização da saúde. E ele coloca algumas coisas muito preocupantes que não sei se a Prefeitura de Avaré vai efetivamente fazer com recursos próprios ou vai entrar nesse possível programa federal, que, segundo esse pesquisador, esse médico sanitarista, José Augusto Vasconcelos Neto, o governo Temer, na verdade, pretende usar o dinheiro da saúde para engordar empresas privadas de tecnologia de informática. Ele faz um artigo muito bem escrito e longo, por sinal, mostrando que os municípios, até ele diz textualmente o seguinte: para os municípios médios e grandes, a saída digna é fazer informatização com suas próprias pernas, com sistemas próprios ou com o eSUS-AB, que é um programa gratuito do Ministério da Saúde e não esse, tem uma sigla bonita aqui, que é o PI-UBS, que, na verdade, são empresas privadas que vão abocanhar mais de 500 milhões de reais do dinheiro da saúde, vão tirar daquilo que já quase não tem, que é descontando do piso de atenção básica, e, felizmente, o Tribunal de Contas questionou o governo e está paralisado esse projeto do governo Temer, que, na verdade, serve mais aos interesses das empresas, grandes empresas de tecnologia da informação, do que propriamente da saúde. Essa é a crítica que esse colega médico faz, e faz de maneira bastante contundente, dizendo que, na verdade, eles querem, digamos, quase que sepultar um programa gratuito, que é o eSUS-AB, que funciona muito bem, para colocar um outro programa de interesse das grandes empresas de tecnologia de informática. Então, eu gostaria depois de perguntar ao doutor Roslindo se ele pretende fazer isso com recursos próprios da Prefeitura ou pretende entrar nesse programa que agora foi questionado pelo Tribunal de Contas da União. Espero que nem prospere, porque não é interesse, na verdade, da saúde, é interesse das empresas, das grandes empresas de tecnologia. Eu também, tenho 2 minutos para completar a minha fala aqui, eu também, pesquisando, vi que a Comissão de Meio Ambiente do Congresso Nacional aprovou a proibição de perseguição de animal seguido de laçada em rodeio. Foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, tem que passar por outras comissões e pelo plenário ainda. Mas é um avanço, a iniciativa do deputado Ricardo Trípoli, que é do PSDB de São Paulo, e ele justamente coloca uma multa para o infrator, que é o proprietário do local, muitas vezes prefeituras, né, onde for executadas essas praças, que é o laço curto, que é a dupla laçada, né, que é laça o pescoço do bezerrinho e as suas pernas. Eu até tenho uma imagem que eu vou projetar daqui de Avaré de 2010. Vejam se isso daí é esporte ou se é judiação de animal. Mostra, dá uma olhadinha, olha o bezerrinho, menos de 40 dias, olha lá. Agora o valentão vai lá, joga no chão, muitas vezes essa atividade tem um tempo que corre naturalmente, e pode até romper coluna, pode romper órgãos internos, e essa é uma das provas proibidas. A outra, eu acho até pior, que laça o pescoço, laça as pernas do bezerro, que tem que ter menos de 40 dias e pesar menos que 120 quilos, para ter essa prova aí. Portanto, muitas vezes deixa o bezerrinho passando fome para não atingir o peso. Então, não tem sentido. A tendência é acabar com essas provas num futuro breve ou talvez num futuro mais longínquo. Essa foi a proibição que aconteceu por parte do Ministério Público das provas da BQM daqui,
Por isso que eles estão pensando em mudar para o Paraná, onde o Ministério Público parece estar menos atuante nessa questão. Mas no futuro, tanto as touradas da Espanha como essas provas, se Deus quiser, deixarão de existir. Uma boa noite.